Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Espero que você aproveite o trecho exposto neste vídeo. Se você quiser ter acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aproveite o conteúdo. Ao estudarmos a lição bíblica, temos um pouco do nosso viés de formação teológica, de visão. Nós somos assembleanos. Então, por mais que a gente vá sempre tratar do apóstolo Paulo, aí a primeira pergunta é nesse sentido. Se o senhor percebe alguma leitura ou interpretação particularmente distinta, algo específico, para quem é assembleano, então, obviamente, com perspectiva pentecostal, em relação aos escritos do apóstolo Paulo, e quando nós comparamos isso, obviamente, com outras confissões, aí particularmente eu tento fazer o recorte protestante, né? Senão a gente vai abrir demais, aí começa a ter muitas diferenças. Então, dentro do ambiente protestante, qual é, talvez, se existe, alguma visão específica dos assembleanos, dos pentecostais? Sim, nós precisamos entender uma coisa. Nós temos uma tradição que estamos inserida nela. Há uma tradição teológica na Assembleia de Deus, né? Nós recentemente tivemos a declaração de fé lançada que veio reforçar essa tradição teológica na qual nós estamos inseridos. Isso não é coisa própria apenas dos pentecostais. Na realidade, todas as tradições teológicas têm a sua característica. Quando falamos dos assembleianos, eles são pentecostais no que diz respeito à doutrina do Espírito Santo. Então, é óbvio que quando nós fazemos a leitura dos escritos paulinos, como 1 Coríntios 12, 13, 14, nós vamos fazer essa leitura como pentecostal, crendo que o ensino que ali está não foi para uma igreja do passado, mas é para a igreja do presente, os dons espirituais, toda a manifestação, ou seja, aquilo que Paulo está orientando à igreja não é só a igreja de Corinto, é toda a igreja em todo o tempo. Por não sermos cessacionistas, não temos nenhuma ideia que aquilo ficou para o passado. Mas também, como assembleianos, nós temos outros elementos da nossa tradição teológica. Nós somos, por exemplo, arminianos no que diz respeito à doutrina da salvação. E aí, quando nós lemos as epístolas paulinas, nós lemos como arminianos. Lemos, por exemplo, como uma eleição que é condicionada à fé. Então, quando lemos Romanos, a justificação pela fé é o tema principal da epístola. Quando chegamos ao capítulo 9, algumas tradições que são deterministas parece que abandonam a ideia de crer para poder ser um eleito e querem falar de uma eleição incondicional, quando na realidade o apóstolo Paulo ali não está tratando de eleição para a salvação. Então, a nossa tradição, o óculos da nossa tradição afeta a nossa visão também aí. Quando vamos ler 1 Timóteo, que ele fala da apostasia, nós lemos isso como sendo uma realidade, uma possibilidade contra a qual os crentes têm que lutar. Até mesmo aqueles que são crentes precisam ser perseverantes até o fim. Nós vemos isso também em Romanos capítulo 11, essa perseverança, Colossenses capítulo 2. Então, quando lemos os escritos paulinos, lemos como arminianos, crendo que há uma oferta da salvação para todos, e aí nós vamos ler 1 Timóteo 2 nesse sentido, e Deus quer salvar a todos, que não há distinção, portanto, não há apenas alguns por quem Cristo morreu. Todas as vezes que vamos falar da universalidade da morte de Cristo, isso é algo que se aplica a todas as pessoas e não apenas a todos os tipos de pessoas, como alguém quer crer. Nós cremos numa eleição condicionada à fé, nós cremos que a perseverança é algo que os crentes também precisam manter-se firmes na fé, e esse olhar arminiano faz com que os escritos paulinos tenham este tom para nós. Nós somos também, na nossa tradição assembleiana, nós somos pré-tribulacionistas.
Então, quando nós lemos 1 Tessalonicenses, nós cremos que aquele arrebatamento de que ele fala, que o Senhor virá nos ares, isso acontecerá antes da grande tribulação. A segunda epístola a Tessalonicenses, alguém olha e diz, não, aqui não cabe pré-tribulacionismo. Mas nós vemos que Paulo diz que o anticristo só se revelará depois que aquele que o detém seja tirado. E aí nós entendemos que esse que o detém é o Espírito Santo que age por meio da igreja. Então, ali cabe também a visão pré-tribulacionista. E assim veja que a nossa tradição teológica, não estou falando de tradição de usos e costumes, a nossa tradição teológica, ela é muito importante. Aliás, ela é coerente e isso precisa ser mantido. Se nós cremos, como pentecostais, que o Espírito nos empodera para pregar o Evangelho e que recebemos ordem de pregar a todos, e aí nós lemos Atos capítulo 17, Paulo dizendo que Deus manda pregar a todos, em todos os lugares, que se arrependam. Se deve ser pregada a todos, então a ideia de que Cristo tenha morrido por alguns apenas, isso se mostra incoerente com essa nossa missão que é empoderada pelo Espírito de levar o Evangelho a todos. Aí, então, a ideia da expiação ilimitada, que Cristo morreu por todos, ela se torna muito mais coerente com a missão pentecostal do que a visão da expiação limitada que outras tradições sustentam, mas que por isso mesmo, às vezes, tem impedido eles de crescerem tanto no evangelismo. E aí veja como é importante haver uma coerência na nossa tradição teológica. E sim, dentro dessa tradição, nós vamos ler os escritos paulinos, buscando, obviamente, entender texto em seu contexto. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas a nossa tradição teológica, ela acaba sendo também um óculos que nos dá uma visão específica daquilo ali, e isso é normal. Ninguém vem ao texto sem trazer a sua experiência, o seu conhecimento, sem nenhum pressuposto. Essa é uma ideia que alguém quer sustentar, mas é impossível. Aliás, eu digo que é melhor alguém trazer a sua experiência para a interpretação do texto do que trazer a sua inexperiência para a interpretação do texto, que Muito bem geralmente colocado. traz mais prejuízo do que o contrário. O que não podemos, de forma alguma, é querer forçar um texto para caber dentro da nossa tradição. Em alguns textos nós vamos ter mais dificuldade, assim como outras tradições vão ter também os seus textos que são mais difíceis, mais complicados, mas ainda assim eu entendo que a tradição assembleiana, a tradição teológica na qual nós estamos inseridos, ela é bastante coerente e deve ser mantida, porque ela é bem fundamentada na Bíblia Sagrada e nos ajuda a ter essa coerência na nossa fé. Perfeito, pastor. O senhor colocando esses termos e sabendo que o foco do trimestre não é exatamente a questão teológica dos escritos do apóstolo Paulo, mas é impossível, talvez, considerar a vida do apóstolo Paulo, o ministério do apóstolo Paulo, sem entender o que ele escreveu e o que ele acreditava, inclusive. E aí, pastor, o senhor colocando essa perspectiva da visão da salvação, da distinção, uma coisa que eu nem inicialmente captei, né, na minha leitura, na minha reflexão, na própria formulação das questões, mas o senhor trouxe aqui, eu acho muito importante ressaltar, porque isso explica provavelmente o empenho que o apóstolo Paulo tinha em levar o evangelho, o sofrimento que ele passou, as viagens missionárias. Me parece que ele parecia ser um pré-tribulacionista, parecia que ele entendia que o evangelho era de fato para todos e não apenas para um grupo, ou seja, não é uma eleição para um grupo específico de pessoas ou para algumas pessoas apenas e outras não. Ou seja, o evangelho, na percepção dele, era para todos os indivíduos, né? E Deus, obviamente, ele tenta empregar os melhores meios, as melhores formas para alcançar essa pessoa. E a pessoa pode rejeitar, como o senhor já bem colocou, né? Então, essa é uma perspectiva muito interessante, essa visão teológica,
mas que vai repercutir muito de como o apóstolo Paulo se comportava, como ele agia, como ele tinha a sua conduta de vida, né? Ele agia com base naquilo que ele acreditava, né? E boa parte disso está exposto nos próprios textos bíblicos a qual ele escreveu. Imagino que esse conteúdo foi bastante útil para você. Então, além do like, se inscreva no canal e marque a opção todas as notificações. Assim você vai ser comunicado toda vez que eu postar materiais semelhantes a este que vão agregar em muito para o seu conhecimento. Se você quiser acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aguardo você no nosso próximo aula. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau!